Denúncia de tortura em clínica de tratamento para dependentes químicos. De acordo com a polícia, os jovens eram espancados e sofriam tortura psicológica. Cada interno custava até R$16 mil por mês. O dinheiro era pago pelo Estado. 2 responsáveis foram autuados. Novos fatos no caso do embaixador que matou a esposa. O motorista prestou depoimento e negou qualquer envolvimento amoroso com a vítima. A confusão entre o casal começou depois que a mulher foi para uma reunião de alcoólicos anônimos e se recusou a fazer o tratamento. Menor aponta arma para policial durante a operação em Morro de Vitória. Um fuzil, uma espingarda e uma pistola foram apreendidos. 2 adolescentes acabaram presos. Testemunhas do caso da jovem que teria sido assassinada pelo então presidente do Sindicato dos Servidores de Vila Velha começam a ser ouvidas. Amigos e parentes protestaram em frente ao fórum da cidade. Homem morre à espera do SAMU. A família alega que chamou a ambulância pelo menos 2 vezes depois que ele caiu. Ronaldo bateu a cabeça e morreu em casa. Treinamento policial. Uma família inteira refém. 2 assaltantes invadiram uma casa, mas tudo não passou de uma simulação. A cena foi montada para treinamento dos negociadores do BME. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Denúncia de tortura em clínica para tratamento de dependente químico. A vigilância sanitária também interditou o local por causa da falta de higiene. Bate nas pessoas, deixa as pessoas dopadas. Eles merecem a cadeia, a prisão, pelos que eles fizeram com todos nós. As lágrimas são um desabafo. Isis, uma universitária de 19 anos, veio do município de Pinheiros, no norte do estado, para buscar tratamento psicológico na Grande Vitória. Mas o que encontrou na clínica em que ficou hospedada foi tortura. Eu queria chamar a polícia por maus tratos, porque eu estava com suspeita de gravidez e estava sangrando. Falou que não iria ligar pra ninguém, que era pra eu parar de palhaçada, que não iria ligar pra ninguém. Aí eu cheguei na enfermagem, bati a mão na mesa alta e falei: vão ligar pra polícia e vão ligar pra minha mãe, alguma coisa ou outra. Me deu um soco assim no rosto pra eu ficar quieto, não sei porque que ele me deu um soco no rosto. Eu gritava para ele parar de me machucar, ele colocou a mão na minha boca para me sufocar, porque eu não estava respirando pelo nariz. Ele sabia disso, porque eu estava gripada. E quando minha mão já estava contida e amarrada, ele continuou puxando meu braço para trás para quebrar meu braço. A clínica fica em Jacaraípe, na Serra. Foi descoberta depois que a polícia recebeu denúncias anônimas. Esse vídeo mostra o momento em que os policiais entraram no prédio, que tem 2 andares e piscina. Uma fachada para esconder o que estaria acontecendo nos alojamentos. Essa foto mostra um dos internos deitado numa cama com as mãos amarradas. No espaço, adultos, idosos e menores de idade recebiam o mesmo tratamento. Quebrava na porrada, me amarrava, ficou 3 dias amarrado, sem comer. Eu mijei nas calças, eles falavam pra mijar nas calças. Fui agredido ontem mesmo, eu tomei SOS, eu tomei injeção lá, porque eu tinha fumado um cigarro lá dentro. Aí eles me conteram, me deixaram amarrado, bateram na cara, me deram chute, porrada. A vigilância sanitária interditou o local devido às péssimas condições de higiene e de estrutura. Além das agressões, medicamentos controlados eram ministrados sem prescrição médica. A clínica funcionava há 8 meses e abrigava cerca de 40 internos. Segundo a polícia, cada um desses internos gerava um custo entre 15 e 16 mil reais ao governo do estado. Nós encontramos crianças, adolescentes, jovens, adultos e senhores, além de pessoas do sexo feminino, todos convivendo no mesmo ambiente, ou seja, supostos dependentes químicos que conviviam no mesmo ambiente e que estariam sendo submetidos a situações degradantes. Além das fotos que nós temos, evidenciando que esses adolescentes eram torturados, eram mantidos amarrados em leitos, nós encontramos os instrumentos para a realização desse crime, ou seja, cordas e meios de mantê-los sedados e sobre um leito hospitalar amarrados durante alguns dias. 2 responsáveis pela clínica foram levados para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente para prestar depoimento. Eles foram autuados pelo crime de tortura.
As vítimas serão encaminhadas para outros abrigos. Nós vamos proceder à continuidade dos inquéritos, elencamos as provas, vamos juntar os laudos técnicos para providenciar o indiciamento e a finalização. Nós vamos remeter cópia desses inquéritos à Secretaria de Saúde e que nós temos certeza que adotará as providências cabíveis ao caso e em relação à clínica. Ninguém ficou preso porque não houve flagrante. Menor aponta arma para policial durante operação em Morro de Vitória. A operação realizada pela Polícia Militar no bairro da Penha, em Vitória, teve início às 5 horas da manhã. Os militares cumpriram mandados de busca e apreensão. 2 menores, de 16 e 17 anos, foram apreendidos. Com eles, a PM encontrou armamento pesado, um fuzil, uma espingarda calibre 12 e uma pistola .40, armas carregadas, prontas para uso. Com os menores também estavam mais de 100 pedras de crack, cerca de 200 pedras de haxixe, 110 papelotes de cocaína, carregadores de pistola e munições de vários calibres. A Polícia Militar teve acesso a uma casa no Beco 11, no bairro da Penha. Um dos policiais foi surpreendido por um menor de 16 anos que estava armado com a espingarda calibre 12. No momento que nós abordamos a residência, um dos menores estava com a espingarda calibre 12 e chegou a apontar para o nosso policial, mas como estava atento, conseguiu a rendição sem a necessidade de efetuar disparo de arma de fogo. E nos entristece, muito a gente ver jovens tão precoces, ligado a essa perspectiva do tráfico de entorpecentes e portando esses armamentos. Realmente é uma situação social muito complicada que vai além do problema de polícia. A Polícia Militar avalia que a constante presença nos bairros da Penha e São Benedito e a parceria com a população que vem denunciando resultam em menos violência nas comunidades. Uma média de 10 a 12 homicídios nós tínhamos por ano, de 2010 a 2014. Esse ano nós tivemos apenas um homicídio. A tropa tem rodado o morro, é uma tropa que tem feito um excelente trabalho de repressão e agora de aproximação junto à comunidade de bem destes bairros que merecem a presença da Polícia Militar, e essa parceria comunidade e polícia é importantíssimo para a continuidade aí dessa tranquilidade no bairro. O Procon estadual multou a Vivo em mais de 8 milhões de reais por corte de internet no celular. O valor é o máximo permitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A Vivo foi multada porque no contrato oferecia a redução da conexão após a utilização da franquia, mas na prática cortava o serviço de dados. A operadora disse que foi notificada e que vai tomar as medidas judiciais. O caso do espanhol que matou a mulher em Jardim Camburi. O motorista negou qualquer envolvimento amoroso com a vítima. O crime teria acontecido depois que a mulher se recusou a frequentar os Alcoólicos Anônimos. João de Oliveira Pinto, de 54 anos, acusado pelo irmão da vítima de ser o pivô da tragédia, prestou depoimento hoje. Nós confirmamos realmente que ele é um amigo de infância dela. Inicialmente ele ajudava ela, inclusive, aqui com os parentes dela. Posteriormente, quando eles se mudaram para o Brasil, ela aqui para o Espírito Santo e ele, o Jesus, ficou em Brasília, ele passou a ser então um empregado, receber para fazer tudo aquilo que ele já fazia de graça para ela. Uma semana antes do crime, João e Jesus ainda teriam impedido que Rosimere se jogasse do 8º andar do edifício onde moravam. E a última briga do casal começou depois que Jesus insistiu para que ela fosse a uma reunião dos Alcoólicos Anônimos. Ela teria se irritado, agredido verbalmente os frequentadores, depois se negou a voltar para casa com o marido, que já a encontrou bêbada. Pressionado pela mulher, Jesus rodou alguns bares de Vitória atrás de mais cerveja para ela. O último local em que Rosimere teria conseguido bebida foi uma boate de striptease. E ao contrário do que foi divulgado, ela entrou e saiu sozinha da boate em que costumava frequentar na ausência do marido. Ele não entrou na boate, ele ficou na porta, aguardando ela no carro. Enquanto ela entrou, comprou a cerveja dela, voltou, veio bebendo uma cerveja na mão, levando mais cerveja para casa. Chegou em casa, tomou essas cervejas e adormeceu, e ele adormeceu ao lado dela, e quando ele acordou, por volta das 6h30 da manhã, foi quando tudo aconteceu. Em depoimento à polícia, Jesus disse que todos esses desentendimentos entre o casal começaram há mais de 20 anos, quando ele precisou servir a embaixada em El Salvador. Rosimere e a filha dela, que tinha poucos meses de vida, o acompanharam nessa missão.
Só que, por infelicidade, essa criança pegou uma infecção e acabou morrendo. Durante todos esses anos, Rosimério teria culpado pela morte da filha. Apesar da Justiça Capixaba ter negado a prisão temporária do espanhol, a polícia não acredita em fuga, porque ele se comprometeu a entregar o passaporte, mesmo sem ter sido solicitado. A hora que você mais precisa, no desespero para salvar a vida de um familiar, seu pedido de socorro não é atendido. Seu Ronaldo caiu, cortou a mão e a cabeça e, mesmo assim, não recebeu atendimento do SAMU. Horas depois de ser socorrido por parentes, bateu a cabeça no chão de novo e morreu. Ronaldo da Silva Pereira, de 45 anos, morreu ontem depois de passar mal. Ele morava em Ilha das Flores, em uma casa simples que fica no Beco Caxias. Há um tempo, a saúde dele já estava ruim. Ele não estava aguentando andar, ele não estava se alimentando direito, ele estava reclamando muito de dor na cabeça, entendeu? Estava dando crise uma atrás da outra. Ontem à tarde, a sobrinha presenciou uma crise do tio. Por volta de 4h30 da tarde de ontem, quando Ronaldo fez um lanche aqui na casa da irmã dele. Ele saiu dessa porta e veio caminhando aqui pelo beco. Quando chegou nesse ponto, ele caiu. Na queda, ele cortou a cabeça e a mão. Os familiares encontraram ele aqui no chão e fizeram a primeira ligação para o SAMU. Liguei ontem à tarde, às 4h55, para o SAMU novamente, e eles falaram que quando tivesse uma ambulância disponível ia mandar. Isso deu 5, deu 6, deu 7, deu 8. Não podia vir buscar ele porque o caso dele não era grave, porque tinha que dar prioridade quem levou facada e tiro. Como não conseguiram ajuda no momento do SAMU, os familiares fizeram os primeiros socorros e o levaram para dentro de casa. Por volta das 8 horas da noite, Ronaldo caiu de novo e bateu com a cabeça. Quando deu 8h45, ele veio a óbito, dentro de casa, da casa dele. E o SAMU chegou? Chegou, 10h20 da noite, para ver ele morto. E fez o quê? Deu os pêsames e foi embora. No DML, a sobrinha foi informada que o tio estava com um tumor na cabeça. Com as pancadas, essa é a provável causa da morte. A queda aqui dele, a gente colocou ele ali dentro, ele ficou bem, a gente levou ele para casa dele. Ele tentou levantar de novo e caiu. Nessa segunda queda, ele bateu a cabeça novamente dentro da casa dele. E foi a segunda queda que prejudicou ele. Então, se ele tivesse vindo na chamada, na primeira chamada, ele não teria morrido. Eles deixaram meu tio morrer igual um cachorro, deram tanta prioridade a outras pessoas e ele morreu igual um cachorro, sem ninguém querer saber. A coordenação do SAMU lamentou o fato e informou que vai apurar o que aconteceu no atendimento. A dor de uma família. Todos querem justiça no caso da jovem que teria sido assassinada pelo então presidente do Sindicato dos Servidores de Vila Velha. Hoje foi a primeira audiência no Fórum da cidade. 3 gerações unidas por um abraço e também pela mesma dor. Há um ano, mãe, avó e irmã não se conformam com a morte da jovem. A gente dormia no mesmo quarto. E agora eu não tô dormindo. A minha mãe, eu não consigo dormir lá sozinha. Tá escrevendo cartas para ela, né? O que é que você diz nas cartas, Natália? Eu tô muito falta dela. Fizeram a maior covardia com ela, né? E jogaram ela lá tão longe, naquele deserto, naquela estrada de Xuri. Eu fico imaginando como está o ser humano. Nem os bichos estão devorando um outro assim. Até quando isso vai acontecer? Até quando vai ficar acontecendo isso e as autoridades continuam com essa lei frouxa e não resolve nada. A recepcionista Franciele Aprígio tinha 20 anos. Ela foi assassinada com 5 facadas. O crime aconteceu em abril do ano passado. O corpo da jovem foi encontrado por um médico na estrada de Xuri, aqui em Vila Velha. Franciele estava amarrada e também amordaçada. O crime bárbaro deixou a família revoltada. Os suspeitos de matarem a jovem foram presos quase um mês depois. O sindicalista Paulo Roberto Silva, a mulher dele, Luciana Alves, e o filho dela, Ariel Alves. A primeira audiência do caso foi realizada hoje à tarde, no Fórum de Vila Velha. A gente está aqui para pedir justiça, que eles paguem e continuem presos. É isso que eu quero, porque eu sei que nada vai trazer minha filha de volta.
mas eu quero que eles paguem o que eles fizeram. De acordo com as investigações, Paulo Roberto mantinha um relacionamento extraconjugal com Franciele. Ao descobrir que ele era casado, a recepcionista decidiu pôr fim à relação. Paulo não teria gostado. Atraiu a jovem para uma emboscada e a matou, com a ajuda da mulher e do enteado. Eu podia ter deixado ela, comigo. Não se tira um filho de uma mãe assim. Eles não sabem o que eles fazem. Tirar um filho de uma mãe, eles não sabem o que eles fizeram. Eles destruíram minha família. A irmã dela está aqui, ó. A irmã dela sofre. A irmã dela não dorme sozinha mais. Só fica desenhando, escrevendo carta para a irmã. Eles não sabem, eles destruíram só minha filha, destruíram eu também, a minha irmã dela. O irmãozinho dela, de 2 anos e meio, chega no quarto e procura ela. Só de lembrar disso, que eles estão fazendo minha família sofrer mais, cada dia mais, eu odeio eles a cada segundo da minha vida. Eu quero que eles paguem a cada minuto da vida deles. Franciele, Bárbara, Gabriela e Ana Clara, todas tiveram o mesmo destino. Foram covardemente assassinadas por seus ex-companheiros. Elas são um retrato do machismo, da intolerância, que já levou à morte 33 mulheres aqui no estado este ano. Para tentar reverter este cenário, familiares das vítimas resolveram unir forças. Agora o momento é de solidariedade. E parece que quando a gente junta com pessoas que estão sentindo, estão passando pelo mesmo problema, nós nos sentimos fortalecidos, então sempre ajuda, né? A fase agora do processo é de ouvir as testemunhas. Depois o juiz vai analisar se o suspeito vai a júri ou não. O que você vai ver agora é uma simulação. Uma família foi feita refém por 2 bandidos, mas tudo foi armado para um treinamento dos negociadores do BME. O carro dos bandidos foi abandonado em frente à casa. Toda a movimentação chamou a atenção da vizinhança que, mesmo sem saber do que se tratava, teve medo de sair de casa. Baixa sua arma! Baixa sua arma! Abaixa sua arma! Abaixa sua arma! Abaixa sua arma! Abaixa sua arma! Vocês, sai daí! Sai daí! Não chamei vocês, não! Em poucos minutos, a residência já estava totalmente cercada. Posto de comando, ambulância, equipe tática e atiradores de elite posicionados. Por exigência dos bandidos, fomos retirados do perímetro de isolamento. A imprensa fora do perímetro! Mas logo conseguimos nos aproximar novamente. Eu vou matar! Bota aí! Bota aí! A culpa vai ser do policial do BME! E foi preciso muita paciência por parte dos negociadores. Os bandidos estavam extremamente nervosos e dispostos a tudo para escapar dali com vida. Eu quero um colete agora, vou te dar 5 minutos. Depois de muita conversa, 2 dos reféns foram liberados. Um senhor que acabou passando mal e uma criança que conseguiu escapar de um dos bandidos. Felizmente, toda essa situação que vocês estão vendo foi armada pelo Batalhão de Missões Especiais. Trata-se apenas do treinamento daquela galera que fica bem ali atrás, os negociadores, figuras de extrema importância para o gerenciamento de crises durante uma ocorrência com reféns. É muito importante esse exercício final que estamos fazendo aqui hoje, porque é um exercício prático, onde nós temos aqui todo o aparato que é utilizado em situações reais para que esses negociadores possam estar realmente praticando aquilo que aprenderam durante essas 50 horas nessa semana e possam realmente, quando prestarem um serviço, nesse sentido, prestarem um serviço de excelência. Em situações reais, como as que acompanhamos em Guarapari no final do ano passado, o motivo pelo qual os negociadores precisam estar em forma física e intelectual. Foram 15 horas de muita tensão. Um casal foi feito refém dentro de uma padaria. O bandido estava confuso, não sabia ao certo o que queria, mas foi vencido pelo cansaço. Nestes casos, o tempo, que causa desgaste físico e exaustão, conta a favor de policiais bem treinados. Foco é sempre a vida dos reféns, que precisa ser preservada a todo custo. Não temos pressas em encerrar uma ocorrência com refém. Então, se for necessário 10 horas, 24 horas, 2, 3 dias, a PM estará lá para preservar aquelas vidas. Então, para nós, o tempo ele é um fator que está sempre ao nosso favor. E a seguir, procurador Fernando Zardini é o novo desembargador do Tribunal de Justiça. A gente já volta. Governador escolhe o novo desembargador do Tribunal de Justiça. Paulo Artung assinou hoje a nomeação do Procurador de Justiça Fernando Zardini. Zardini já foi promotor de Justiça, chefe do Ministério Público Estadual e secretário de Justiça.
Em sua página na rede social, Paulo Artung destacou a experiência jurídica do novo desembargador como positiva para aproximar o trabalho da justiça às expectativas da população. Zardini assumiu o cargo na segunda-feira. Para você, uma boa noite. Até amanhã.